Olá, bem-vindos a mais uma live da comunidade Shalom. Nosso evento já vai começar. Antes, se inscreva no nosso canal no YouTube. É muito fácil, basta acessar shalom.org.br/YouTube e confirmar sua inscrição. Ative também o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Ah, você já está inscrito? Interaja ao vivo no chat durante a transmissão. Aproveitem mais este conteúdo que preparamos para vocês. Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Queremos agradecer a cada um de vocês que nos acompanha nesta nova atividade da comunidade Shalom aqui em São Paulo. Nós temos o imenso prazer de receber novamente a nosso já amigo, o Dr. Salmo Raskin, dos mais importantes geneticistas, que na verdade esta live na verdade é uma consequência da primeira, que não ficou tempo e na verdade é um tema tão importante, tão relevante, tão pouco conhecido, que decidimos antes da Rosh Hashanah pagar nossos pecados e poder de alguma maneira explicar esta história tão relevante que qualquer incompatibilidade genética entre casais judeus. Esse é um assunto que aqui está pouco divulgado na América Latina em geral, no Brasil em particular. Na América do Norte tem um pouco mais de consciência, só para que tenha uma sensibilidade. Algumas sinagogas e rabinos, na hora de fazer casamento, eles pedem, como parte do protocolo, a parte da ketubá dos pais, a parte da questão ritual, também alguns testes genéticos como parte dessa perspectiva e poder antecipar essas questões que aparecem depois e depois sempre é muito mais complicado. Mas hoje nós temos ao Salmo conosco mais uma vez, que vai nos iluminar, vai nos explicar e vamos entender melhor como é tão importante, tão relevante esta questão. E cada um de vocês que nos acompanha, seja no Facebook, seja no YouTube, vai poder perguntar. Vocês podem perguntar no chat do YouTube e também do Facebook. E aqui vamos a transmitir isso para Salmo, que ele vai ter o prazer de responder a cada uma de suas perguntas, que ele vai responder com prazer. Então, queremos mais uma vez agradecer a Salmo, aproveitar para dizer já Shana Tová, já que estamos a poucas semanas de Rosh Hashanah, deste ano tão particular. 5780 começou de uma forma e acabou de outra. Estamos rezando para que a 5781 seja um pouco diferente. E você, como cuida de genética, talvez tenha algumas luzes maiores, porque aqui nem rabino resolve, mas tudo bem. Obrigado, Salmo, pela participação mais uma vez. Somos muito gratos de tua participação. Shalom, obrigado Adrian, obrigado Raquel por esse convite, é um grande prazer estar novamente aqui com vocês, estou muito feliz de estar com vocês, também já desejo Shana Tová a todos, realmente é um ano tão diferente e as festas também serão diferentes, né? Costumamos dizer o ano que vem em Jerusalém, né? Vamos continuar dizendo isso, mas agora o ano que vem queremos tudo igual, né? Tudo igual ao que sempre foi por mais de 5.700 anos e não do jeito que as coisas estão agora tão complicadas, né? É um prazer muito grande para mim estar aqui e realmente o Adrian, ele introduziu muito bem o tema quando falou que ele era uma continuidade do tema anterior, é verdade, né? Porque eu vou colocar a relação que tem o tema de hoje com o que nós falamos da última vez, que era sobre a ancestralidade genética do povo judeu, e realmente existe uma correlação. Também o Adrian colocou corretamente que em outros países, como Estados Unidos e Israel, os testes genéticos para ver compatibilidade de casais judeus são rotineiros há muitos anos. E realmente, o Adrian novamente acertou quando disse que aqui na América Latina, especial para nós aqui no Brasil, não é realmente tão comum que se realizem esses testes. Mas isso está, neste momento, mudando um pouco. E o que aconteceu neste momento que mudou ou está mudando lentamente essa prática, essa cultura médica?
Como eu vou mostrar para vocês, basicamente o que mudou é que a tecnologia de análise do material genético começou a permitir que possamos fazer exames em uma amostra de sangue ou até de saliva que analisa vários pontos do material genético ao mesmo tempo. Em palavras mais simples e diretas, podemos testar numa única amostra de sangue ou saliva para várias doenças genéticas ao mesmo tempo. É isto que mudou para, principalmente, países menos desenvolvidos, como o nosso, que agora temos a capacidade de oferecer testes até mais amplos do que eram oferecidos nos Estados Unidos e em Israel, para as nossas populações também. Mas, para isso, todos nós precisamos primeiro entender do que nós estamos falando. Que incompatibilidade é esta? Eu tive meus filhos com meu marido, com a minha esposa, e não tive incompatibilidade nenhuma. Agora surgiu incompatibilidade? É uma moda isto? Ou do que você está falando? Então, é disso que eu vou me remeter nos próximos minutos. Eu, como da vez passada, trouxe alguns slides para vocês, que nós vamos passar agora, então. Né? Estão vendo bem o slide? Não, Não estão vendo? Então, não. um minutinho. Espera aí que nós vamos voltar um pouquinho aqui. Agora sim. Agora estão vendo, né? Sim. E estão me ouvindo bem também. Então, eu Uhum. vou falar um pouco, né? Os slides, né? Nessa parte de genética, eles ajudam bastante, porque tem muita coisa que é mais fácil explicar com imagens até do que com palavras. Eu gosto sempre de explicar com as imagens, mas claro que depois estarei à disposição para responder qualquer pergunta que possa ter ainda sobre o tema. Muito bem. Então, vamos começar aqui do básico, lembrando que o nosso material genético ele está presente em todas as células do nosso corpo, né? Praticamente todas as células. E ele está bem no centro das células, no núcleo das células, nesses pacotes chamados cromossomos. E nós temos 23 pares de cromossomos aqui, obviamente de maneira apenas didática, está pintado em amarelo os cromossomos que vêm da mãe, em preto os cromossomos que vêm do pai, simplesmente para simbolizar que de cada par de cromossomos, um vem do pai e um vem da mãe. Então, metade do nosso material genético vem do nosso pai, metade vem da mãe, e isto já está definido no momento da fecundação. Muito bem. Aqui nós estamos vendo agora uma fotografia de cromossomos mais de perto, e se a gente pudesse entrar lá para dentro dos cromossomos, a gente poderia, então, enxergar aquilo que não é possível enxergar, que são os genes. Né? E os genes não é possível de enxergar porque eles são tão pequenos que não tem tecnologia até hoje para enxergá-los. Eles representam, por exemplo, neste cromossomo X aqui, nós temos 2.000 genes aqui dentro, mais de 2.000 genes. Então, imagina dividir por 2.000 pedaços, um pingo desses seria um gene. E eles estão distribuídos, então, dentro dos cromossomos. Então, nós temos 23 pares de cromossomos e temos mais ou menos, grosseiramente, 23.000 genes, de modo que em cada par de cromossomos nós temos, em média, 1.000 genes. Nesse aqui nós temos mais, como acabei de falar, temos 2.000. Esse pequeno aqui é o Y, né, que a gente falou bastante dele na vez passada, que determina a diferenciação sexual para o lado masculino. Esse tem poucos genes, e esse tem muitos. Em média, 1.000 genes por cromossomo. Muito bem. Aqui já estamos entrando, então, dentro de um gene. E o gene é uma sequência de letras bioquímicas, de letras genéticas, dos quais nós temos, como eu falei, duas cópias. Se temos um cromossomo que vem do pai e um que vem da mãe, também temos uma cópia de cada gene que veio do pai e uma cópia de cada gene que veio da mãe. Isso é muito importante no contexto do que nós estamos falando e vamos falar agora, porque nós vamos falar de certas doenças genéticas que são causadas
quando as duas cópias de um mesmo gene estão alteradas. Essa frase que eu falei agora, ela é uma das mais importantes de toda a nossa conversa de hoje. Estamos falando de doenças que só acontecem quando, repito, as duas cópias de um determinado gene, de um mesmo determinado gene, estão alteradas. Tem que imaginar como se cada cópia produzisse 50% de uma determinada proteína. Se você tem alteração nas duas cópias, não produz quase nada dessa proteína. Não produzindo quase nada, você vai ter, então, aquela determinada doença genética. Essas são as doenças chamadas de recessivas. Lembram da história que estudaram há muitos anos atrás, do azinho, azinho? Bom, hoje não falamos mais em azinho, azinho, mas, na verdade, aqui é o azinho, azinho, representado por duas cópias, né, do mesmo gene alteradas. Como que uma pessoa pode ter as duas cópias do mesmo gene alterada? Já podemos falar aqui para depois só ressaltar melhor. Bom, a pessoa herdou uma cópia do seu pai e a outra cópia alterada da sua mãe. E aí a próxima pergunta, que é quase que imediata, é: mas então você está falando de pais e mães que têm doenças genéticas? E é aqui que a resposta também é bem importante dentro do contexto da nossa conversa. A resposta é não, não, não. Estamos falando de pais e mães sem doenças, saudáveis, mas que carregam uma cópia alterada daquele gene e uma cópia normal. Então, os pais, neste caso que estamos falando, carregam uma cópia alterada e uma cópia normal. Basta ter uma cópia normal para não desenvolver nunca a doença. Mais do que isso, a pessoa que tem uma cópia normal, mesmo que tenha outra alterada, ela nunca vai saber que ela tem uma cópia alterada. Afinal de contas, ela nunca vai ter nenhuma consequência na saúde dela por ter apenas uma cópia alterada desses genes recessivos. Então, a pessoa tem uma cópia alterada porque herdou isso do seu pai, que herdou da mãe, que herdou do pai, vem passando por dezenas e dezenas de gerações sem ter ninguém com aquela doença. Isso é muito importante, né? Reparem que você pode ter, então, uma situação de hereditariedade ou de risco de ter uma doença genética sem ter ninguém na família com aquela doença. Isso é importante, repito, porque muitas pessoas acreditam: bom, mas não tem na minha família ninguém com nenhuma doença genética ou hereditária, esta fala não é para mim, né? Não é verdade, não é verdade. Como nós vamos ver daqui a pouco, hoje sabemos que todos nós temos alguns desses genes recessivos com uma cópia alterada e uma normal. Todos nós. O que modificou, como eu já disse no começo da fala e agora repito mais uma vez, é a capacidade de identificar quantos e quais são estes genes que cada pessoa tem uma cópia alterada e uma normal. Então, esses são os princípios básicos da nossa conversa e agora eu vou mostrar como que elas se aplicam, né? Então, se você já sabe qual é a sequência do código genético normal do genoma humano, né, você pode analisar essas letrinhas bioquímicas e dizer se existe uma troca de alguma letrinha ou não. É o que nós geneticistas chamamos de mutação, né? Então, se você sabe a sequência normal, por exemplo, essa aqui seria uma sequência normal, mas ao analisar o DNA de uma pessoa, em vez de ter a sequência GAA, essa pessoa tem nesse pontinho deste gene GAG. Pronto. Uma mudança tão minúscula como essa, uma letra trocada em 3 bilhões de letras do nosso genoma, já pode colocar essa pessoa em risco de vir a ter um filho com determinada doença recessiva. Daqui a pouco nós vamos ver que para essa pessoa vir a ter um filho com uma doença recessiva, ela teria que ter um filho com outra pessoa, o seu parceiro, parceira, que tenha uma alteração neste mesmo gene, né? Aí eles poderiam estar em risco, como nós já vamos ver aqui. Aqui é algo que o geneticista ele não pode fazer, ele é proibido de fazer qualquer fala sem mostrar uma árvore genealógica. Ele não consegue fazer uma fala sem mostrar uma árvore genealógica, né?
E esse aqui é uma árvore muito simples, os quadrados representam os homens, círculos representam as mulheres, e quando uma pessoa tem uma doença genética, a gente pinta dentro, seja do quadrado, se for um homem, o círculo, uma mulher. Então aqui tem uma flecha, né, mostrando que essa pessoa tem uma doença genética e recessiva. Repare, os pais não têm a doença, como eu tinha acabado de explicar para vocês. Nem os irmãos dos pais não têm. Mas, didaticamente, isso aqui quer mostrar que metade, né, daquele gene, né, uma cópia daquele gene do pai e uma cópia daquele gene da mãe carrega a alteração. E, como eu disse antes, e vocês podem entender agora aqui, isso vem de várias gerações para trás, onde vão casando pessoas que têm uma cópia alterada daquele gene com alguém que não tem nenhuma cópia alterada daquele gene. Como na hora de passar as cópias para frente, a gente só passa uma delas cada vez, a pessoa que tem duas cópias normais, independente de qual ela vai passar para frente, vai ser uma cópia normal. Então, esse casal aqui, né, nunca vai ter um filho com essa doença, porque essa mulher sempre vai passar cópias normais para frente. Mas ela pode ter um filho onde o pai passou uma cópia alterada e a mãe uma cópia normal. Ele não vai ter nada. Ele teve uma filha que tem uma cópia alterada e uma normal, também não vai ter nada. Agora, esta filha casou com uma pessoa que tem uma cópia normal e uma alterada do mesmo gene. E aí esse casal está em risco de vir a ter um filho ou filha que herde deles as duas cópias alteradas. Então, nós poderíamos dizer que há uma certa incompatibilidade genética do casal. O termo incompatibilidade, eu não acho ele lá o mais adequado, porque ele pode levar a crer que esse casal não pode ter filhos, ou que só pode ter filhos com doenças genéticas, o que é longe de ser a verdade. Não é isto, né? Apenas esse casal está em risco elevado de vir a ter um filho com uma doença genética. Esse risco é de 25% em cada gestação. Também é de 75%, obviamente, de que o filho não venha a herdar a cópia alterada dos dois e, portanto, não venha a ter aquela doença genética. Em toda gestação deste casal haverá esse risco. O que acontece no Brasil? Hoy perdimos a nuestro palestrante. Opa, deixa eu cair um pouquinho. Cayó, mas está voltando. Precisamos que você. Ah, A tua câmera está desligada. Ah, aí voltou. Isso. e vocês estão vendo a palestra? Não, né? Não, não, tem que partilhar a tela de novo. Vou partilhar de novo. Estão vendo? Agora sim, entrou. Estão vendo. Muito bem. Então, eu estava dizendo que esse casal tem 25% de chance de ter um filho, né, com essa doença. Como que no Brasil as pessoas descobrem que esse casal tem 25% de chance de ter filhos com essa doença cada vez que tiver um filho? Em geral, a regra no Brasil é descobrir isto pelo nascimento e diagnóstico de uma criança com a doença hereditária recessiva. Essa é a diferença e essa aqui que mora a raiz da proposta que a gente está trazendo, né? Que o casal descubra que está em risco antes de ter tido um filho com aquela doença genética. É isto que nós estamos propondo e vamos mostrar nos próximos slides para vocês. Repito, no Brasil, em geral, acontece do casal ter um filho com uma doença genética recessiva, então o geneticista vai explicar que ambos são portadores e toda vez que eles tiverem um filho daqui para frente, tem 25% de chance do filho ter a doença. Na verdade, esse risco já existia antes deles terem filhos. E a ideia, então, é fazer esse rastreamento, esse screening pré-concepcional, antes de terem filhos, para saber se estão ou não neste risco aqui. E não através do nascimento de uma criança com uma doença genética, muitas vezes grave. Muito bem. Então, aqui mostrando mais uma vez, esse casal, se é que os dois carregam uma cópia alterada do gene, tem 25% de chance, pelos cruzamentos, em cada gestação, de vir a ter um filho com aquela doença genética. O que pode aumentar a chance
desses casais ambos serem portadores de alteração no mesmo gene. Então, o mais comum Sí. Estamos com algumas dificuldades com a internet do Salmo. Ele já está voltando de novo. Vou pedir mais uns instantes. Salmo, então, voltamos. A voltamos internet muito bem. está sensível com o tema. Eu acho que está preocupado com a consanguinidade, sabe? Consanguinidade é um nome também um pouco errado, né? Porque quando a gente lê consanguinidade, muitas pessoas, e eu posso dizer pela minha prática que muitas pessoas mesmo pensam que tem a ver com o sangue parecido. Bom, mas no fundo não tem quase nada a ver com o sangue, né? Porque na verdade nós estamos falando do material genético parecido, né? E não do sangue. Algumas pessoas daí confundem consanguinidade e falam assim: eu tenho tipo A e o meu parceiro tem o tipo O. Não, mas isso não tem quase nada a ver com o que nós estamos falando aqui, tá? Enfim, aqui esse símbolo de uma trava dupla aqui significa que esse casal aqui, o 1 e o 2, são parentes, né? São primos. Por que eles são primos? Bom, o 1, ela é filha desse casal aqui, e ele filho desse casal. Porém, o indivíduo 3 e o 2 aqui são irmãos. Em resumo, eles são filhos de irmãos, mais conhecidos como primos, né? Primos e irmãos, a gente chama, né? Primos e irmãos são primos de primeiro grau, certo? Então, aqui está o parentesco. E qual é o problema, se é que pode existir um problema, em primos de primeiro grau, por exemplo, como aqui, terem filhos? A raiz do problema, né, mora nos ancestrais deles, mas diferente da nossa conversa passada, que nós somos milhares de anos para trás na ancestralidade, aqui não precisa ir milhares de anos para trás para entender. Você pode ir 2 gerações para trás. Os avós, estes avós do casal, né, do casal 1 e 2 aqui, são as mesmas pessoas, né? São as mesmas pessoas, justamente, claro, porque os pais deles aqui são irmãos. Então, os avós são as mesmas pessoas. Então, aqui estão Moishe e a Sara, né? E vamos supor que a Sara, como todas as pessoas, carrega um ou outro gene com uma cópia alterada e uma normal. Ela pode passar esta cópia alterada para a filha dela, pode passar aqui para outra filha dela, aí a neta dela, que é o indivíduo número 1, e o neto, que é o indivíduo número 2, já podem ter a mesma cópia alterada que a Sara. Só que agora tem um detalhe: 1 e 2 vão ter filhos. Então, a consanguinidade, o parentesco, aumenta a chance que os casais tenham filhos com uma doença genética recessiva, porque aumenta a chance que ambos tenham uma alteração no mesmo gene. E esse aumento é simples de entender. É porque eles têm ancestrais muito próximos em comum. Podem ter passado uma cópia alterada do mesmo gene para os 2 lados da família deles. Estes são os genes recessivos em cada ancestral, ledor-vador, né? Então, pode seguir o caminho aqui, ó. 1, 1, 2, 2, 3, 1 e passar para cá, né? Aqui, 2, 1, 2, 3, 3, 2 e passar para cá. Pronto. Agora, esse indivíduo aqui de baixo, essa criança, tem 2 cópias alteradas do mesmo gene, quando a Sara tinha uma cópia alterada só daquele gene. Então, ele vai ser, talvez, a primeira pessoa da família que vai ter a doença. Muito bem. Voltamos aqui ao nosso DNA e eu quero dizer que nós temos 20 mil genes e desses, mais ou menos, 3 mil são recessivos. E aí que é a importância, porque
como eu já falei mais de uma vez aqui, mas é tão importante que eu quero repetir, o problema acontece quando o mesmo gene está presente com uma cópia alterada e uma normal no casal, né? Então, apesar de ser um assunto bastante sério, né, e pode trazer problemas bem complexos, eu vou usar o termo aqui, é como se fosse uma loteria, né? Uma loteria onde você tem 3.000 genes, e se os teus genes que tiverem uma cópia alterada e uma normal, o teu parceiro tiver 2 cópias normais desses genes, não tem nenhum problema, porque jamais os filhos terão 2 cópias alteradas do mesmo gene nessa situação. Se o teu parceiro tem 10 genes com uma cópia alterada e uma normal, mas nestes 10 genes você tem as 2 cópias normais, não tem nenhum problema, porque o máximo que vai acontecer é o filho ter uma cópia alterada e uma normal e não terá problema de saúde. Por que que entre os judeus existe uma prevalência maior de algumas, não são todas, né? De algumas dessas doenças recessivas? E é aí que nós nos remetemos à nossa conversa anterior. É aqui que essa conversa toca na conversa anterior. Na conversa anterior, entre outras coisas, nós mostramos que a nossa população, com mais de 5.700 anos, ela, por diversos motivos, né, foi submetida a uma série de mudanças drásticas no número da população. Então, ela diminuiu de tamanho, ela aumentou de tamanho, novamente diminuiu de tamanho, novamente aumentou de tamanho inúmeras vezes na nossa história, por perseguições, principalmente perseguições, que moveram migrações, né? E também por extermínios, que, infelizmente, fazem parte da nossa história até pouco tempo atrás. Do ponto de vista de genética, existe um termo, que é o termo do gargalo da garrafa. É bem fácil e bem bacana de entender isso aqui, esse modelo do gargalo da garrafa, né? Então, imagine aqui que existia uma população judaica em determinado lugar e ela era muito heterogênea, com as pastilhas aqui de várias cores aqui dentro. Só que daí aconteceu uma perseguição, um extermínio, e só poucas pessoas dessa população deram origem a uma nova população. E na hora de dar origem à nova população, ela não se formou com a mesma heterogeneidade que tem dentro dessa garrafa. Reparem que aqui nós só temos pastilhas azuis e amarelas, por acaso, né? Por acaso, na hora desse gargalo populacional, as pessoas que sobreviveram eram apenas aquelas do tipo azul e amarela. E aí elas sobreviveram, tiveram filhos, netos, bisnetos, criaram uma nova população, e olha agora como que é essa garrafa aqui na nova população. É uma garrafa cheia de pastilhas azuis e amarelas. Então, se a gente for comparar esta garrafa com esta garrafa muito mais heterogênea, nós estamos vendo que essa garrafa aqui é muito mais homogênea e muito mais parecidos uns com os outros. Agora, imaginem se, novamente por azar, ou por acaso, ou por destino, seja o nome que for dado, nesta população pequena, tenham 2 ou 3 pessoas que carreguem alterações desses genes recessivos. E aí, então, agora você vai ter uma enorme de uma população com várias pessoas carregando esses genes recessivos. Essa é uma teoria de toda a biologia, a genética, mas para os judeus, ela, infelizmente, eu acho que é o nome certo, cai como uma luva, né? Porque ela explica boa parte da nossa homogeneidade, que nos traz muitos benefícios, como todos nós sabemos, mas também traz alguns malefícios na parte genética, principalmente, que é o conteúdo da nossa fala de hoje. Não vou entrar em detalhe, mas aqui é só para mostrar alguns gargalos, são 3 só, foram vários. Mas aqui nós temos 3 gargalos que aconteceram, esse aqui há 3.000 anos atrás, aumentou na nova população judaica a frequência de um gene relacionado à doença de Parkinson. Este outro gargalo aqui, que aconteceu há 2.000 anos atrás, aumentou a incidência
de um gene que leva a uma deficiência de um fator de coagulação. E um terceiro exemplo, repito, existem muitos outros, é este aqui, que aconteceu há cerca de 1000 anos atrás, esse gargalo aqui, que aumentou a frequência de um gene relacionado a uma doença chamada distonia, que é uma doença neurológica. Então, isso é só um exemplo para vocês de como que a frequência dessas doenças e por que a frequência dessas doenças é maior na população judaica do que em outras populações. Os nomes dessas doenças são tudo estranhos, né? E são todas doenças raras. Obviamente, não vou falar sobre todas elas. Aqui está o do fator 11, né? Que a gente falou agora há pouco, né? Mas uma das que mais se conhece a respeito, e tem até uma história fascinante, se é que pode se falar disso, de alguma doença, né? É essa primeira chamada doença de Tay-Sachs, né? Vejam que a frequência em judeus, pelo menos a incidência estimada, é cerca de 10 vezes maior do que na população geral. Então, não é que nos não-judeus não possam acontecer essas doenças, mas essas doenças são muito raras, muito, muito raras em não-judeus. E em judeus, nem tanto. Essa, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Essa doença de Tay-Sachs era quase presente em judeus. Olha, então, o que aconteceu em relação a... Depois eu vou mostrar sobre essa doença, né? Então, a pergunta aqui, que talvez alguns já estejam se fazendo nesse momento é: tá, mas do que você está falando, né? Se você pegar um casal onde ambos são judeus, né? Quantos deles, então, desses casais, serão portadores de alteração no mesmo gene? E estarão, então, em risco de 25%, como expliquei, de ir a ter um filho com aquela doença. Esse é um dos melhores trabalhos que estimou isto, né? Numa grande revista de genética, um trabalho recente, né? E o que ele calculou? Que cerca de 1 em cada 40 casais judeus, ou seja, isso dá 2,5% dos casais judeus, ambos serão portadores. Então, aí são números, né? Números, você pode olhar para eles como você preferir, né? Talvez alguns que estejam assistindo agora a gente olhem para esse número de 1 para cada 40 casais e falam: nossa, eu achei que era muito mais raro do que 1 em cada 40 casais, né? Talvez outras pessoas falem assim: 2,5%, então 97,5% dos casais não vai acontecer esse problema que ele está falando. É verdade, é bem isso, né? Mas a gente nunca sabe se a gente vai estar nos 97,5% ou nos 2,5%. Neste mesmo trabalho, esse autor Gu fez uma análise de qual é o risco dos casais ambos serem portadores em diversos tipos de casamento. Então, o ASJ aqui, você pode olhar embaixo aqui, é os Ashkenazi Jewish, né? Reparem que quando um Ashkenazi Jewish casa com outro Ashkenazi Jewish, é esse quadradinho aqui. Não por acaso, é o maior número que vocês veem nessa tabela, 252. É o 252 por 1000, que é o 2,5 por 100, que está aqui. Só para dar um exemplo, se um afrodescendente casa com um afrodescendente, o risco é 190 em 1000 de ambos os casais serem portadores. É menor. Tá? E vamos pegar um exemplo aqui. Se um judeu ashkenazi casa com uma pessoa de origem oriental, asiática, o risco cai para 39 em 1000, como vocês estão vendo aqui. Então, reparem que de todas as etnias, se é que podemos chamar dessa maneira, a que traz o maior risco de ambos serem portadores são os judeus casando com os judeus. O rabino uma vez falou nessa parte da palestra que isto era uma propaganda para o judeu não casar com o judeu. Mas não é verdade, né? Não é verdade. Isto é
algo para chamar a atenção dos casais judeus, que existe uma certa peculiaridade histórica na nossa população, mas que temos tecnologia hoje, como vamos ver na finalização que eu vou fazer agora, para lidar com essa situação também. Não é uma sentença. Não quer dizer que esses casais não podem ter filhos, ou que eles vão ter filhos com problemas graves, indubitavelmente. Não é isto. O que eu estou querendo mostrar com esses números é que a nossa comunidade judaica tem um risco mais alto do que as outras dessa situação de incompatibilidade, se é que eu posso chamar assim, genética entre os casais. Aqui o exemplo daquela doença, Tay-Sachs, que é uma doença bastante grave, que afeta as crianças. Ela é neurodegenerativa, a criança se desenvolve, a criança nasce normal, vamos dizer assim, depois de pouco tempo ela começa a perder tudo que ela já conseguiu alcançar do ponto de vista neurológico, começa a literalmente regredir, voltar atrás, e nós não temos até hoje um tratamento efetivo para essa doença. Esse é um ponto importante também, né? Porque se uma doença tem um tratamento efetivo, muda, né? Muda bastante, eu acho. Mas uma doença como essa, tão grave, e que você quase não tem quase nada para fazer com que a doença não avance, a verdade é que não tem nada. Esperamos que algum dia, em breve, surja algum tratamento para essa doença. Mas ela é um exemplo só de como pode ser grave essas doenças que nós estamos falando. Como essa doença é muito, ou era, e vocês vão ver agora que era, muito mais frequente nos judeus do que nos judeus, já na década de 70 do século passado, né? Começaram esses programas de rastreamento, que eu estou falando para vocês, de portadores, vejam só, a década de 70 do ano passado. Estamos falando de 50 anos atrás, né? Principalmente nos Estados Unidos, depois em Israel, mas nos Estados Unidos e principalmente em Nova York, né? Por causa, obviamente, da frequência de casais judeus, né? Em Nova York, os Estados Unidos até pouco tempo atrás era o lugar do mundo que mais tinha judeus. Hoje o lugar do mundo que mais tem judeus chama-se Israel, né? Mas há pouco tempo atrás, poucos anos atrás, Estados Unidos era onde mais tinham judeus e, obviamente, Nova York é uma cidade com grande frequência de judeus, historicamente fundada pelos judeus, né? E de judeus brasileiros, por sinal, né? Enfim, em 1971, o Dr. Michael Kabak começou a atuar e a tentar reduzir o número de casos dessas doenças entre os judeus. E logo ele entendeu que ele só poderia fazer isso através de educação da população de risco, a população judaica, e que ele ia precisar do apoio dos líderes religiosos, principalmente, como a Adriana lembrou agora há pouco, aqueles que organizavam os casamentos entre o judeu e a judia, né? E eles começaram, então, a testar toda a população judaica de Nova York para ver quem tinha risco de vir a ter filhos com essa doença. E começaram a aconselhar os casais, que ambos tinham risco, sobre tudo isso que eu falei para vocês, e vejam só o que aconteceu com a incidência dessa doença. Em cor-de-rosa aqui, né, a incidência da doença entre judeus, que era, como eu já disse, muito maior do que em verde a incidência sobre não-judeus. Em 1970, 10 anos depois, ou 20 anos depois, a incidência em judeus dessa doença é mínima. Ela, não vou dizer que não aconteça, mas raramente ela acontece em judeus de Nova York. De tal modo que a incidência em não-judeus, em verde, simplesmente passou a ser maior do que a incidência em judeus. É um trabalho educativo que foi feito junto às comunidades e que trouxe um resultado espetacular do alívio, né, de sofrimento de ter um filho e da própria criança ter a doença de Tay-Sachs, né? Aqui, eu cito apenas uma das entidades que teve um papel fundamental, mas foram várias, né? Foi a população como um todo, né? Mas aqui eu chamo a atenção porque este comitê
foi montado para ser um comitê justamente de prevenção de doenças genéticas, né? E como que ele funcionava, né? Atuava principalmente nas yeshivot, e os meninos e meninas judias, quando chegavam na idade reprodutiva, faziam o teste genético já. E esse teste, o resultado desse teste, ficava guardado de modo absolutamente privado pelo Dori Eshorim. Nem as pessoas recebiam o resultado. Coletavam uma amostra de sangue, o teste era feito e os resultados eram guardados. Quando um rapaz judeu começava a se aproximar muito de uma menina judia, né, na coletividade, as matchmakers entravam em contato com o Dori Eshorim e falaram: olha, o rapaz cujo teste é número 3.332, ele está querendo se casar com a moça cujo teste é 821. O que vocês têm a nos dizer sobre isso? Olha, infelizmente, eles não podem. Há uma certa incompatibilidade genética sobre eles. Nem falavam qual era o gene, qual era a doença, apenas falavam isso, e o casal era informado e cada um procurava outro parceiro. Vejam só, e isso aconteceu e reduziu dramaticamente a história desta doença lá. Em Israel, né, o próprio Ministério da Saúde recomenda o teste para várias dessas doenças como screening rotineiro para identificar casais em risco, né? E se desde a década de 70 é a rotina em vários países, por que aqui no Brasil a gente não faz isso também? Então, agora estão começando a surgir iniciativas no Brasil. Chega a ser estranho, que é 50 anos depois, né? Mas, enfim, estão começando a surgir iniciativas, e uma das mais interessantes e recente é este grupo chamado Cure Tay-Sachs Brasil, que é do Rio de Janeiro, aqui está o site deles, cujo objetivo deles é exatamente isso que nós estamos falando aqui: orientar, educar e testar casais jovens de judeus para que, antes que eles tenham filhos, possam compreender se estão em risco ou não. Então, vejam que é uma mudança mesmo, e por isso que é um momento certo para a gente falar sobre esse tema aqui na comunidade Shalom, né? O que pode ser feito ou pode ser orientado, né, quando ambos do casal são portadores de uma cópia mutada do mesmo gene? Um pouco diferente daí do Dori Eshorim, que praticamente dizia que eles não poderiam ser um casal, né? Do ponto de vista da genética médica, existem várias opções para esses casais. Eu tentei colocar elas aqui, até tem outras, mas certamente essas são as principais. E o importante é que, dentro do aconselhamento genético, não se impõe para o casal nenhuma dessas alternativas. Se explica para o casal os pontos positivos e negativos de cada uma delas. Todas elas têm pontos positivos, mas todas elas também têm pontos negativos. Então, se explica todos os pontos positivos de cada uma delas, e o casal, cada casal, por si só, é que vai escolher a melhor opção para ele, né? Seja adotar, seja arriscar, né? Tem 75% de chance de um filho não ter as duas cópias alteradas do gene. E esse arriscar já é um arriscar bem diferente, eu acho, do que um arriscar sem ter a mínima ideia que você está em risco. Então, arriscar conscientemente é diferente do que arriscar inconscientemente. Pode utilizar técnicas de reprodução assistida, como a doação de um óvulo, que daí já carrega o material genético, obviamente, né, de outra mulher, ou do esperma, que é o material genético de outro homem, ou até do embrião, que é o material genético de outro casal, que é implantado no útero daquela mulher e, obviamente, será filho deles também. Pode optar por não ter filhos, mas eu faço questão de repetir o que eu acabei de falar: optar por não ter filhos, né, e não ser obrigado a não ter filhos, né? E uma das alternativas que quem tem acesso tem utilizado com mais frequência é fazer a fertilização in vitro com diagnóstico genético pré-implantação. O que é isto, né? É uma fertilização in vitro com uma etapa a mais no processo. E essa etapa a mais é
fazer um teste nos embriões produzidos pela fertilização in vitro para ver qual deles caiu com as duas cópias alteradas do gene, qual caiu com nenhuma cópia alterada do gene, o que é possível também, e qual caiu com uma cópia alterada e uma normal. Aqueles que não têm nenhuma cópia alterada ou só uma cópia alterada e uma normal, né, são embriões que, se implantados, vão dar origem a crianças que não vão ter a doença, conforme explicamos na nossa fala. Gostaria de ressaltar aqui que isso é permitido pelo Conselho Federal de Medicina, né? Há muitos anos já. Existe uma resolução específica sobre isso, dentro da resolução sobre a reprodução assistida do Conselho Federal de Medicina. Eu tive a oportunidade de redigir este parágrafo sobre o diagnóstico genético para implantação, na resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, é permitido, né? Não existe nada de ilegal aqui. Basicamente, é feito isso que nós estamos falando, pega-se vários óvulos da própria, estamos falando agora, essa alternativa é, de certo modo, interessante, porque ela utiliza o material genético do próprio casal. Então, o óvulo da própria mulher, espermatozoides do próprio marido, faz a fecundação como se fosse uma fertilização in vitro, é uma fertilização in vitro, e gera, então, 6, 8, 10 embriões. E aí você tira uma célula de cada um desses embriões. Já vou ressaltando que não há nenhum problema de saúde com o embrião. Você retirar uma única célula, isso aqui já é feito há 30 anos nos Estados Unidos e nunca houve nenhum problema. Testa esta célula e diz se carrega as duas alterações genéticas, se carrega uma cópia alterada e uma normal, ou se carrega as duas cópias normais. E aí se implanta no útero da mulher o embrião que tenha ou as duas cópias normais ou uma normal e uma alterada, que também não terá nenhuma doença. Então, reparem que é um procedimento que permite ao casal, que está em risco de 25%, vir a ter filhos com o material genético dos dois, sem precisar tomar uma daquelas outras alternativas que eu falei, e eliminando o risco do filho vir a ter pelo menos esta doença, que é que está arriscando mais o casal e a família toda. Aqui eu já vou encerrando, deixando meu e-mail aqui, como fiz da outra vez também, né? Para aqueles que queiram mandar perguntas. A vez passada recebi várias perguntas e imagino que dessa vez será a mesma coisa. E agora fica em aberto para que, se quiserem, possam fazer então as suas perguntas. Obrigado. Obrigado, Salmo. Sempre é um prazer, um privilégio poder ouvir e escutar você. E você tem uma maneira muito especial de explicar coisas bem complicadas e cabeludas de maneira muito fácil, que parece fácil, mas não é fácil, né? Então, a primeira pergunta tem a ver com este diagnóstico genético pré-implantação. Isso é rotineiro? Tem pessoas que fazem? Qual que é a incidência dessa questão, que parece uma solução a mais, de alguma maneira, a que vão em conta, diferentemente do sistema que você mencionou do matchmaking, nas yeshivot. Hoje, quando um casal já está formado juntos, uma maneira de ter filhos com segurança, né? Queria saber, isso é utilizado frequentemente ou não? Bom, primeiro, então, eu gostaria de explicar que, na enorme maioria das vezes que se faz o processo de fertilização in vitro, ele tem apenas o intuito de conseguir que um casal que tem dificuldade de engravidar, engravide. Essa é, disparado, a principal indicação de uma fertilização in vitro, né? Então, e na maioria dessas vezes, não é feita essa outra etapa do teste dos embriões, porque nem é o objetivo testar os embriões. Porém, na nossa situação aqui, a fertilização in vitro, entre aspas, nem seria necessária para o seu principal objetivo. Quem disse que esse casal tem alguma dificuldade para engravidar? Não é isto, né? Então, ela é utilizada porque não tem como você fazer o teste nos embriões sem você utilizar antes a etapa da fertilização in vitro. Isso para explicar que, na maioria das fertilizações in vitro, não é feito o teste genético nos embriões. Ele só é feito quando há alguma ou alguma doença hereditária já existente na família, o casal já tem um filho, né, com alguma doença dessas, e aí quer evitar de ter um outro filho com a mesma doença, ou
nessas situações que eu expliquei agora de rastreamento antes de ter qualquer filho. Mas isto já é, vamos colocar assim, não quero usar a palavra rotineiro para dizer que todas as vezes isso é feito, mas vamos dizer, no Brasil já é feito há muitos anos, né? Muitos anos, em várias clínicas, praticamente quase todas as clínicas de reprodução assistida no Brasil são capazes de retirar uma célula do embrião e aí eles enviam essa célula para alguns laboratórios especializados no Brasil que vão fazer a análise genética. Existem, não é só pontos positivos, já que perguntaram, vou esclarecer, existem pontos negativos. E o primeiro deles, não sei se é o principal, porque para cada casal, um desses pontos é o principal. Mas um que pode ser bastante importante é o custo, né? E isto, na minha prática, elimina a possibilidade para muitos casais que gostariam até de utilizar essa técnica. E custa, para fazer a fertilização in vitro e o teste genético, mais ou menos, em média, de R$40 mil. E isto já elimina, obviamente, boa parte da população brasileira, né, de poder fazer esse tipo de teste. Além do mais, pessoas podem ter questionamentos éticos em relação ao procedimento, principalmente no que se refere aos embriões que não serão implantados. Esses embriões são congelados nas clínicas de reprodução assistida e não serão implantados. Então, muitas pessoas não concordam com essa ideia, né? E acham que isso não poderia acontecer, e daí optam por não utilizar essa técnica, né? Por último, ainda tem a possibilidade de você implantar, fazer tudo isso e a gestação não ir em frente, como pode acontecer com qualquer gestação. Mas aqui você fez um investimento anterior muito grande, não só financeiro, mas emocional também, e é muito ruim quando não vai em frente. Esses são os principais pontos negativos que eu vejo nessa alternativa, mas eu gostaria de ressaltar o grande ponto positivo que o Adriano já ressaltou, né? Que é a possibilidade de ter um filho sem essas doenças, com o material genético do pai e da mãe no útero da mulher que vai gestar normalmente. Uma outra pergunta que tem a ver com esse screening pré-nupcial, vamos dizer assim. Segundo a tua perspectiva, quais seriam os exames rotineiros que a gente deveria encorajar aos casais da nossa comunidade para fazer, que normalmente não estão no nosso radar? E alguém perguntou do custo desses testes. Este teste que nós falamos agora, que eu acho, nem sei se precisaria falar isso, espero que o que eu vou falar agora seja desnecessário, porque espero que tenham compreendido que não é para todo mundo Claro, esse claro. tipo de teste, né? Ele custa em torno de R$6 mil, já para o casal. Como se fosse, vamos dizer, R$3 mil para cada um, mas tem que fazer os dois juntos para ver se eles têm alteração no mesmo gene. Então, para esse tipo de teste, custa em torno de R$6 mil para o casal. O importante, eu acho, é ter uma mentalidade de consultar os médicos antes de ter filhos. Não só sobre essas questões genéticas que para nós era o foco da nossa conversa hoje, mas como um todo, né? E os médicos, então, vão fazer perguntas sobre a saúde das pessoas, vão fazer perguntas sobre a saúde dos seus familiares e podem identificar alguma questão genética ou não genética que possa ser tratada, lidada, minimizada antes de engravidar. Então, cada médico saberá para aquele grupo de casal quais seriam os exames que são necessários. Talvez o médico conclua que para aquele casal nenhum exame é necessário, né? Então, por isso que é tão particularizado essa questão. E para um outro casal, pode ser que existam exames para o homem apenas. Para terceiro casal, exames só para a mulher, né? Então, o mais importante é a consulta com os médicos para que eles possam individualizar cada situação e ver se precisa de exames ou não. Você mencionou Tay-Sachs, o número 11. Perguntam, além desses, quais são as doenças que incidem mais na coletividade judaica? Então,
eu citei a doença de Tay-Sachs, né? Mas existem outras doenças que são chamadas de erros inatos do metabolismo, que, na verdade, são caracterizadas pela baixa produção de alguma enzima. Então, tem uma outra doença chamada doença de Gaucher, tipo 1, que também é bastante frequente, uma outra chamada de Canavan, Niemann-Pick, fibrose cística, né? São algumas das doenças que são mais comuns. Elas são doenças raras, ainda bem, né? Ainda bem que são raras. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão ouvindo aqui nunca ouviu falar esses nomes que eu estou falando, né? Mas elas são raras enquanto elas não estão na nossa família, né? No momento que elas estão na nossa família, elas passam a ser a doença mais importante e mais frequente do planeta, né? Então, por ser rara, não significa que não possa acontecer, e por não ter nenhum caso na família, também não significa que não possa acontecer. Não se trata de assustar, eu espero que toda a minha fala não tenha ido nesse sentido, né? Pelo contrário, né? Apenas de dizer que existe uma tecnologia hoje em dia que pode ser utilizada para dar uma tranquilidade ainda maior. A maioria das gestações são absolutamente normais e a maioria das crianças não vão ter nenhum tipo de doença, muito menos doenças genéticas. Uma outra pergunta aqui tem a ver, você mencionou que algumas doenças têm uma incidência alta nos judeus Ashkenazim. E aqui a Silvia pergunta se existe algum tipo de doença que incide mais entre os judeus Sefaradim. Boa pergunta, né? A gente sempre brinca, né, entre judeus Ashkenazim e Sefaradim, né? Temos essa intimidade tão próxima, obviamente são todos judeus, né? Então as brincadeiras são históricas também, né? A gente brinca no casamento misto entre um Ashkenazi e um Sefaradi, né? Mas sabe que essa brincadeira aqui nesse contexto, ela tem até uma certa razão científica, porque existem algumas doenças genéticas que são mais frequentes nos Sefaradim e que são pouco frequentes nos Ashkenazim, né? Existe uma, por exemplo, que se chama febre do Mediterrâneo. Ela é uma doença frequente entre os Sefaradim, muito frequente nos Sefaradim da Síria e não tão frequente nos Ashkenazim. E aí, claro que elas têm bastante importância para o casal Sefaradi, né? Mas um pouquinho menos de importância quando o Sefaradi casa com o Ashkenazi, né? Justamente porque, como expliquei, o problema acontece quando é o mesmo gene, né? A mesma doença que está envolvida nos dois lados da família. Então, o casamento entre o Ashkenazi e o Sefaradi já tem um pouquinho menos de risco do que Sefaradi com Sefaradi e Ashkenazi com Ashkenazi. Aqui tem uma pergunta bem específica, né? Sobre a insuficiência decadrenal 21OH, que prevalece em judeus Ashkenazim. Na década de 80 foi feito um rastreamento em São Paulo e em Minas. Queriam saber sobre essa pesquisa. Edimara está perguntando. Sim, sim. Ela entra dentro desse grupo de doenças que eu falei, chamados erros inatos do metabolismo, porque essa doença é causada pela falta de produção de uma enzima, em geral, é uma enzima chamada 21-hidroxilase, e muito importante realmente para o funcionamento da glândula suprarrenal e dos seus hormônios, como os esteroides, corticoides e outros. E é uma das doenças que está incluída em quase todos esses painéis. Quando eu falo em painel, eu me refiro ao grupo de doenças genéticas que são testadas para os judeus. A hiperplasia de suprarrenal, ela está incluída em quase todos esses painéis, porque há, sim, uma prevalência um pouco maior, sim, entre os judeus. Maravilha. Bom, mais uma vez, nós temos que agradecer a generosidade de Salmo por, mais uma vez, nos abrir nossa cabeça a esse mundo fascinante da genética, e não genética em geral, sino particular, porque nos impacta em nossos filhos, nos netos, em nós mesmos, e por outro lado nos conecta com nossos avós
bisavós, pais, etc. Porque essa história nós carregamos de alguma maneira o tempo todo. E acho que o mais importante, e acho que Salmo foi muito feliz, e mais uma vez agradecemos toda a sua generosidade de tempo, de inteligência, para entender que essas questões temos que poder lidar com elas e tem maneiras, a tecnologia nos ajuda. E quanto mais tempo e mais conhecimento nos colocamos, melhor para todos. E não é para colocar medo, sino para ampliar nossa base de conhecimento. E nesse sentido temos que agradecer muito a Salmo, que na última aula e nesta agora, ele nos ajudou a entender melhor algo que parece difícil, e foi você muito feliz de explicar que essas doenças, que são muito raras, e que são muito esporádicas, e às vezes o número não é relevante, mas quando chega na tua família, o mundo inteiro é isso aí. Então acho que nós temos a possibilidade, e Sam foi muito feliz em colocar dessa maneira, entendendo que nós podemos, um mundo de cada vez, um ser humano de cada vez, poder cuidar de isso. E somos muito gratos, Salmo. Estamos colocando na tela de novo o contato de Salmo. Se tem mais dúvidas, perguntas, questionamentos, consultas, o endereço é Salmo. Ele é muito generoso, foi vez passado e continua sendo. E para Shalom é uma honra, mais uma vez, e um privilégio ter você conosco mais uma vez. A honra é toda minha. Né, a comunidade Shalom abriu as suas portas para mim. Se me convidaram de novo, é porque de alguma maneira foi interessante, e eu fico muito honrado mesmo, né, de poder usar, no bom sentido, a comunidade Shalom para passar esses conhecimentos para muitas pessoas. E se o retorno para a comunidade Shalom for interessante dessa palestra, eu já tenho até uma proposta para a próxima. Mara, pode falar, vamos lá, estamos... Só a ideia, para não nos esticarmos mais na conversa, que é falar sobre alguns tipos de câncer que são mais frequentes nos judeus do que nos outros, como, por exemplo, o câncer de mama nas mulheres judias. Essa pergunta eu não fiz porque sabia que esse era um mundo gigantesco, É o mas mundo. você é tão inteligente e sofisticado que alentou, e claro, é um tema muito importante, e Blineder em 5781 vamos ter o privilégio de ter a Salmo para falar disso mais uma vez. Obrigado, Salmo, Shana Tová, um ano de muita saúde para você e para toda a tua família. Shana Tová para todos da comunidade, para Adrian, Raquel e todos mais.